Olá pessoal, tudo bem? Então, continuando nossas aulas, nós vimos lá no nosso planejamento que nessa unidade 1 nós vamos trabalhar com frações, números, decimais, potenciação, radiciação e fatoração. No primeiro conceito de frações, para a gente tratar de frações, é fundamental conhecermos o conceito dos números, até porque para fazer frações não faz fazer frações de números. Mas quais são os tipos de números? Como que essas frações emergem? Como que eles surgem? Então, falar de números, a gente remonta, aí vamos começar a falar de números, e por sua vez, nós estamos voltando, pensando como nossos antepassados, a partir das necessidades de contar, eles utilizavam várias estratégias de controlar os seus rebanhos, né? E na criação dos animais que eles tinham, eles guardavam os animais nos rebanhos, como estão vendo nessa imagem. Tem aqui as ovelhas em processo de estão caminhando, já saíram do rebanho, e aqui a gente vê que eles estão fechados aqui. Na saída de cada um, eles utilizavam pedras. Essas pedras para controlar a quantidade de animais que eles têm no rebanho. Eles utilizavam também antigamente, nesse mesmo processo, amarrar as cordas, formando laços. Esses laços de cada uma desses aí representava um animal. Eles utilizavam também marcas, que podia ser no tronco de árvore ou no osso de um dado animal, marcando na medida para poder controlar os animais que eles têm. E no final do dia, quando esses animais voltavam para o rebanho, e eles utilizavam, como podemos observar aqui nessa imagem, as pedras, ou dependendo da estratégia que utilizou para controlar, se for com laços, ou com traços, se for em traços. Então, observando no caso de pedras, na medida que os animais estavam retornando no rebanho, e eles vão separando a pedra. Se porventura sobrar uma pedra, significa dizer que um dos animais não voltou para o rebanho, e aí ele vai controlar, começar a procurar esse animal. Beleza? Então, essas são ideias primitivas relativamente à contagem. Ou seja, a ideia de contar não é tão recente assim, a partir dos nossos ancestrais, onde começaram a surgir. Quando a gente vai pensar na matemática que a gente trabalha hoje, né, essa matemática teve o seu início no período de ouro da Antiga Grécia. Nesse período, houve grande desenvolvimento econômico e cultural, e surgiam grandes intelectuais na Grécia em especial, né? E aí, no contexto primitivo, então, quando a gente vai falar de números, nós estamos nos referindo aos números naturais. Então, o conjunto, esses números naturais são representados com essa letra grega também, como conhecemos hoje, e eles são constituídos, então, os números naturais, por conjunto desses símbolos que nós hoje conhecemos como 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Os 3 pontos significa que podemos continuar a listar esse conjunto indefinitivamente, sempre vai acrescentando sempre a unidade no último número que for escrito. No caso, a gente observar aqui, para obtermos 3, a gente adiciona 1 no 2, para obtermos o 4, adiciona 1 no 3, para obtermos 5, adiciona 1 no 4 e assim por diante. Ok? E aí, nessa representação, o zero, logo no início, ela não foi considerado pelo fato de que esse é um dos objetos matemáticos que custou tanto para se estabelecer no processo, né? E existe então surgindo agora as propriedades fundamentais que geram esses números, né? Nesse conjunto de números naturais, então todo e qualquer número natural tem um sucessor. Essa é uma ideia bem natural e bem aceite, uma vez que a gente fala sobre isso, né? Então, vão construindo, vão pensando, vão observando, então, como que esses números foram tão úteis para a nossa sociedade. Essa ideia foi aquela ideia, qualquer número natural tem sucessor, foi formulada no axioma de Peano.
A soma de Peano, no entanto, ela já considerava o zero como um número natural, né? Utilizando-se então a letra S como símbolo para um símbolo que denota uma função unária, e vai representar agora o conjunto, os elementos desse conjunto N. Esse N vai ler o sucessor do próprio número que tiver em destaque. Se a gente começar considerando o zero, já que nesse axioma de Peano já considerava o zero como um número natural, e a gente pode então considerar o zero, calcular S de zero. Se a gente calcular S de zero, o S de zero vai representar, na verdade não tem um cálculo assim tão sofisticado para chegar nessa conclusão. É um ponto de partida para dizer que o S de zero vai ser exatamente o número 1. Assim, começando de zero, diremos então que S de zero é 1, ou seja, o número 1 é sucessor do zero. E aí a gente vai calcular agora a S de zero, ou seja, aplicar o S nessa representação. Aplicar S nessa representação é aplicar S no 1. Isso significa dizer que fazendo isso, vamos ter o número 2, e o número 2 vai ser o sucessor de 1, ok? S1 é 2, ou seja, o número 2 é sucessor de 1. E essa representação também, essa aqui é equivalente a dizer que S de zero, beleza? E aí, dessa forma, a gente pode estar representando essa sequência, esse conjunto de números naturais, da seguinte forma: S de 0 é 1, como a gente viu aqui, S de 0 é 1, e o S de 1, que é S de 0, S de 0 é 2, e o 3, que é sucessor de 2, vai ser S de 0, S de 0, né? Então nós temos lá o número 3. Aí já podemos observar que cada S aqui nós temos um S, então S elevado a 1, e aqui temos 2S, podemos dizer que o S elevado a 2, e aqui onde temos 3, vamos falar que é S elevado a 3. Então S elevado a 3 é 3, S de 0, né? E o S de 0 elevado a 2 é 2, e S de 0 elevado a S elevado a 1 de 0 é 1. E assim por diante, generalizando, a gente pode estar escrevendo que o S de N, esse N de 0 é 0. Observando aqui por analogia, por extensão também, ok? E aí, o que a gente pode estar dizendo? Que esse conjunto aqui, constituído por todos esses elementos, está contido no conjunto dos números, nos números naturais. Por quê? Temos aqui o 0, aqui temos o 1, aqui temos o 2 e 3, e assim sucessivamente. Ok? Ok, pessoal. Então, para que servem os números naturais? Bom, é claro que é um fato, dentro da necessidade do ser humano, nós temos sempre essa vontade, ou desejo, melhor dizendo, de contar um certo conjunto. Pensar, por exemplo, tem quantas canetas num recipiente lá? Você vai contar, vai utilizar número. Saber quantos alunos tem na sala? Você vai utilizar número. Tem uma fila lá do banco. Quantas pessoas estão nessa fila? Vai considerar número. Então, o número sempre, principalmente nesse momento que nós estamos falando de números inteiros, ela é útil a vida toda, o tempo todo, para as pessoas. É uma das grandes necessidades do número. Bom, mas um dos grandes interesses dentro da matemática, encarando o número como um objeto matemático, então o grande interesse é a possibilidade de realizarmos operações com esses números, beleza? E aí, as operações com números naturais. Para falar em operação com números naturais, nós vamos pensar nas 4 operações fundamentais da aritmética. As 4 operações fundamentais da aritmética que vocês conhecem, que é adição, multiplicação, subtração e divisão. No entanto, apenas duas operações, que são a operação de adição e multiplicação, que funcionam totalmente no conjunto dos números naturais. Por exemplo, se a gente considerar dois números A e B naturais, e a gente realizar a operação da adição,
Então, esse número que a gente vai obter, e daqui a pouco vamos denominar esse número de soma, é também um número natural, ok? Ou seja, se a gente faz essa operação, nós temos um outro número C, esse C vai ser denominado de soma. Por outro lado, nós temos também a multiplicação. Então, a multiplicação também é fechada no conjunto dos números naturais, ou seja, podemos realizar a multiplicação, essa operação tranquilamente, quando nós temos esse número A vezes B no conjunto dos números naturais. E esse número aí é o número D, que vai ser denominado de produto, né? Que falam que a ordem das parcelas não altera o produto. Então, o produto é o resultado da multiplicação de duas ou mais parcelas e a soma é o resultado da adição de duas ou mais parcelas. Vamos retomar esses conceitos mais na frente. No entanto, a subtração e divisão são duas operações que não são fechadas dentro do conjunto de números naturais, ou seja, não se opera, né? Esse conjunto, nem sempre que a gente vai fazer uma diferença entre dois números, aliás, fazer diferença, obter uma diferença, né? A gente não faz diferença, a gente obtém a diferença a partir da subtração de dois números. Essa diferença não é necessariamente um número natural, e muito menos na divisão, ok? É por isso essas duas operações não são fechadas no conjunto de números naturais. Continuando, os números, né? No ponto de vista então da multiplicação, os números naturais que são maior que 1, ela se divide ou se decompõe em duas categorias. Essas duas categorias são exatamente números primos e compostos, ok? Então, emerge um teorema. Todo número natural maior do que 1 se decompõe em fatores primos. Então, já emerge esse conceito aqui de primo. Vamos falar de números primos, ok? Exemplo. Se a gente olhar aqui, ó, tanto o 8, a gente pode decompor o 8 em fatores primos. E esses primos são exatamente o número 2 repetido 3 vezes por o que o outro é dividido por 2 é 4, por 4 por 2 é 2, 2 por 1 é 2. Já vamos ficar então com 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Mesma coisa, a gente olhar para outro número que é par. Observe que esses números são pares, que decompõem em fatores primos. Então, cada número aqui é composto, uma composição desses fatores primos, ok? O 12 é idem. Para a gente olhar o outro número, que aqui, por exemplo, o 30, idem. 30 dividido por 2 é 15, 15 dividido por 3 é 5, e 5 dividido por 1 é por ele mesmo, vamos ter 1. E aí fazemos 2 vezes 3 vezes 5 e dá 15. Se a gente considerar outro número lá, para acrescentar mais um exemplo. Aí faz 60 dividido por 2 é 30, 30 por 2 é 15, 15 por 3 é 5 e 5 por 5 é 1. Aí vamos ter exatamente esse número, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 é 15. Ok, pessoal? E aí, mas para que servem então os números? Já viu que os números antigamente nos nossos ancestrais utilizavam muito esses números para atender às suas próprias necessidades. E como também na vida atual, o que vem a ser então um número primo. Então é aquele número que só pode ser dividido por 1 ou por ele mesmo, ok? Todo número dividido apenas por 1 e pelo próprio número é um número primo. Beleza, pessoal? Exemplo aqui, todos os números. 1, 2, 3, 5, 7, 11. Quem é o próximo? É com vocês para encontrar o próximo número primo que é sucessor de 11. Aí depois, assim sucessivamente. Beleza? Muito bem. Bom, o conceito fundamental nesse processo também, que é útil lá nas operações com frações, falamos agora dos mínimo, múltiplo comum e máximo divisor comum. Na realização de operações com frações, como veremos mais adiante, é essencial, é importante de ter esse conhecimento de números primos e mínimo, conceito de mínimo,
e máximo divisor comum, ok? E aí foi bem propositalmente, quando estamos observando essa simbologia, né? Sigla de cada uma desses nomes, o mínimo, múltiplo comum, eu utilizei exatamente a letra minúscula para a gente se referir ao mínimo, né? Mínimo, letra minúscula. Ao máximo, vou utilizar letra maiúscula, máximo divisor comum. Bom, se eu utilizar a letra minúscula também, não tem problema. E aqui também, se eu utilizar a letra maiúscula, não tem problema. Essa aqui são uma referência para vocês associar o máximo com os máximos e o mínimo com os mínimos, né? Letra minúscula e letra maiúscula. Isso não interfere bastante, ok? Então, definição. Para calcularmos o mínimo múltiplo comum de pares de números A e B, devemos considerar os fatores primos. Então, olha a importância dos números primos que a gente acabou de estudar há pouco, né? Esses primos que aparecem pelo menos em um dos dois números. Esses dois números A e B. Agora, prestem bem atenção. Aqui, levando em conta a maior potência. Essa é a maior potência de quem? Dos números primos que aparecerem lá na decomposição do número em questão em fatores primos. Beleza? Observa aqui. Mínimo múltiplo comum, a gente dá uma atenção ao maior potência. No caso de máximo divisor comum, vai ser o contrário. Dá olhada, dá atenção aos fatores, né? O número que aparecerem com menor potência. Beleza? É isso que vem para cá, na próxima definição. Para calcularmos o máximo divisor comum de pares de números A e B, devemos considerar os fatores primos que aparecem simultaneamente. Então, que aparecem tanto na decomposição de A quanto na decomposição de B. No entanto, levando em conta ou em consideração A de menor potência, caso ele apareça tanto em A quanto em B. Beleza? Então, essas duas definições são definições básicas, já provenientes lá do conceito que já estudaram sobre mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Então, como aplicação, a gente recorre à ideia que a gente viu lá na unidade 0, beleza? Que é gerador de tarefa. Então, aqueles modelos teóricos de referência que a gente estudou vão surgindo, vão aparecendo aqui aos poucos, na medida que a gente foi avançando. E como também a ideia de registro de representação de objetos, como a gente viu na matemática, os objetos não são acessíveis, ao menos que seja por meio de suas representações. Isso não só na matemática, como também na física, na química, na biologia, em todas as áreas de conhecimento. O acesso aos objetos ocorre por meio de sua representação. Como aquela dinâmica que a gente viu lá na unidade 0, onde tem duas pessoas, lá um pensa em um objeto e o outro tenta adivinhar aquele objeto que o outro pensou, que é praticamente impossível, salvo coincidência, como a gente viu lá. Então, lá também consideramos o modelo praxeológico de gestão de tarefas. E esse modelo a gente considerou um exemplar, né? Um exemplar desse modelo, que exatamente vamos aplicar aqui, ok? Que é esse modelo aqui. Nós temos o gerador de tarefa. Nesse gerador de tarefa vamos considerar par de números. Esse é para essa tarefa. Na medida que a gente for elaborando geradores de tarefas, as situações aqui no enunciado do gerador vai mudar, né? Vai mudar conforme a necessidade daquele momento. Nesse momento aqui, nós estamos considerando um par de números A e B. Por quê? Porque isso que a gente quer validar nesse momento, do calcular mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. E aí de qual? Onde A é 12 e B é 18. Beleza? Então, quais são as tarefas que a gente vai realizar aqui? A primeira, calcular o mínimo múltiplo comum. E a segunda tarefa, calcular o máximo divisor comum. Então, estão identificando e a gente distinguindo aqui em relação ao máximo e os mínimos. Beleza? Então, sempre que a gente vai realizar a tarefa, ou seja, fazer essa tarefa e começar a desenvolver, a gente primeiro identifica a tarefa que a gente quer realizar. Nesse caso, é a primeira tarefa do GT1, tá?
E GT1, gerador de tarefa 1, gerador de tarefa 1. Então, no gerador de tarefa 1, o que a gente faz? Qual é o procedimento? Para a gente realizar essa tarefa, isto é, calcular o mínimo múltiplo comum de 12 e 18, devemos inicialmente decompor o 12 em fatores primos, bem como o 18 também em fatores primos. Em seguida, a gente aplica a definição de mínimo múltiplo comum e procedendo dessa forma, então, nós temos decompondo o 12 em fatores primos, a gente já viu isso aqui, essa é a decomposição do 12 em fatores primos, nós temos 1, 2 vezes 2 vezes 3, ok? Então, a gente escreve exatamente o 2 vezes 2 como 2 elevado a 2, para a gente se referir à potência aqui na definição, certo? Potência, observar a potência desse número. A gente faz a mesma coisa, o mesmo trabalho para 18 em fatores primos. A gente decompõe 18 em fatores primos. Ele vê que o 18 em fator primo vai ter 1 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Então o 3 aparece duas vezes dentro de 18 e temos a 3 elevado a 2. E aí a gente vai observar agora para decidir sobre o mínimo múltiplo comum de 18. E a gente observa aqui a maior potência. A maior potência aqui, observa aqui, maior potência de 2, aqui é 2, então 2 elevado a 2. E o outro número que aqui aparece lá em cima, e aqui também é o 3, só que o 3, aqui embaixo a potência é maior, que é o 2. Então vamos ficar com 2, pode até repetir, se repetir ele como não interfere, porque vou ver que o 1 é um elemento neutro da multiplicação. Então vamos ter 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4 e 3 elevado a 2 é 9. E 4 vezes 9 é 36. Então o 36 é o mínimo múltiplo comum de 12 e 18, beleza?